Fala pessoal, Shalom no coração, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional. E hoje eu quero conversar com você, continuando a nossa série, onde nós estamos ensinando e estudando uma oração especial. Essa semana inteira você está aprendendo uma oração que você vai fazer por toda a sua vida. E é claro, nós estamos aprofundando aqui em cada parte da oração. E hoje nós vamos falar sobre a importância de orar pelo nosso coração e pela nossa mente. São dois aspectos diferentes, tem um dia só. Na verdade, no primeiro dia nós falamos sobre orar pelos olhos, depois falamos sobre orar pelos ouvidos, falamos sobre orar pela nossa boca, pelos nossos lábios. E hoje nós vamos falar sobre mente e coração, cérebro e coração. E para isso eu separei aqui dois versículos. Eles estão em Provérbios capítulo 4, versículo 23 e 1 aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Antes de ler esses dois textos, eu quero convidar você que está aqui a primeira vez a se inscrever no nosso canal e a estar conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, onde sempre começamos o dia mergulhando na palavra de Deus. Eu quero inclusive deixar aqui minha gratidão a todos que estão aqui diariamente e mais uma vez, com muita alegria, a minha gratidão a quem eu tenho encontrado pessoalmente nos últimos dias pela primeira vez. Tem várias pessoas que estão aqui, eu já consigo até ver, né, pelo nickname ou pelo usuário do Instagram, são pessoas que nós estamos conectados online, mas a gente só consegue se conhecer pessoalmente depois de um tempo. A pessoa vai lá na igreja, ou eu sou convidado para ministrar em outro lugar, a gente tem a oportunidade de se conhecer, olhar olho no olho, apertar a mão, saudar, sorrir junto, abraçar. E a minha gratidão a todos que Deus me deu o privilégio de conhecer pessoalmente nos últimos dias. Sejam muito bem-vindos e vamos que vamos, gente. Olha só, Provérbios capítulo 4, versículo 23, lembrando que hoje são dois versículos. Provérbios 4, 23 diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Mais uma vez, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, pois dele procedem as fontes da vida. Em algumas versões está escrito assim: deles procedem as saídas da vida. Esse é o primeiro texto de hoje. O segundo está lá em 1 primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: nós temos a mente de Cristo. Só o finalzinho do versículo. Nós temos a mente de Cristo. Esse é um versículo até interessante porque ele desperta a curiosidade. Da forma que a pessoa lê e fala assim: ó, nós temos a mente de Cristo. Você pensa, peraí, Cristo sabe de tudo, eu não sei de tudo. Como é que eu tenho a mente de Cristo? E a ideia de falar nós temos a mente de Cristo, isso na verdade é um alerta do apóstolo Paulo, dizer que nós temos a mentalidade de Cristo. Perdoem a tosse, mas vamos que vamos. Ter a mentalidade de Cristo é algo semelhante ao seguinte: digamos que a seleção brasileira esteja jogando, né, uma partida importante e esteja jogando mal, o time está errando passes, está perdendo o jogo. Aí o treinador chega no vestiário e fala assim: ó, nós temos que ganhar, nós somos a seleção brasileira, nós temos o DNA do futebol brasileiro. Então, com isso, ele não está dizendo que quem está ali é Pelé, é Zico, é Ronaldo, é Romário, sabe? Que foram os grandes da história do futebol brasileiro e muitos outros. O que ele está dizendo é o seguinte: vocês têm que lembrar quem vocês são. Vocês têm que lembrar o DNA de vocês, a mentalidade de vocês. Aí digamos que esse treinador fala assim, ó, jogador brasileiro tem que partir para cima, tem que driblar, tem que ser ousado, tem que improvisar. Entende o que é ter a mente de Cristo? É ter a mentalidade de Cristo. É ter o modus operandi de Cristo. Tem uma perguntinha muito interessante que certamente você já viu em rede social várias vezes. E na verdade ela surgiu ainda na época dos livros, não tinha nem rede social, que é a seguinte frase: em seus passos, o que faria Jesus? Essa é uma excelente pergunta para te ajudar, por exemplo, a tomar decisões. Você está precisando ali tomar uma decisão de algo muito difícil. Essa pergunta ela vai te guiar. Olha, em seus passos, o que faria Jesus? Esse é o sentido de dizer nós temos a mente de Cristo. Não quer dizer que eu sei tudo. Cristo é onisciente, eu não sou onisciente. Cristo é onipotente, eu não sou onipotente. Cristo é onipresente, eu não sou onipresente. Mas
A mentalidade de Cristo, ela me é dada através do Espírito Santo. A partir do momento que você faz uma aliança com Jesus, você fala assim: eu quero servir Jesus com todo o meu coração, eu quero entregar minha vida para ele vai guiar minha vida. A partir desse momento, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem morar dentro de você. E esse Espírito Santo, ele te faz lembrar os ensinamentos de Jesus. Quer ver uma coisa? Quando você quer fazer algo errado, pense em duas ocasiões. Quando você vivia uma vida assim, de qualquer jeito, sem servir Jesus, e agora que você está servindo a Jesus. É diferente ou não é? Quando você queria viver de qualquer jeito, você fazia as coisas sem peso nenhum na consciência. Mas agora, ao menor pensar assim, pô, será que é certo, será que é errado? Parece que a sua consciência já pesa. E isso não tem a ver com algo meramente humano. Isso tem a ver com o Espírito Santo ponderando dentro de você o que fazer. Isso é tão forte. Algumas pessoas dizem assim: não, Tiago, isso aí é a pressão moral da sociedade. Negativo. Tem várias pessoas que têm esse sentimento, essa impressão na mente, no espírito, mesmo sem ter estudado a palavra de Deus. Só fala assim: rapaz, eu me senti inclinado a fazer algo, me senti inclinado a ir por tal lugar, me senti inclinado a deixar de fazer algo. Então, tudo isso é o Espírito Santo morando dentro de você, e esse é o significado de nós termos a mente de Cristo. Eu ia até começando a falar do coração, mas já que nós começamos a falar diretamente da mente, quando eu fiz essa série, eu até citei, tô com um caderninho aqui na minha frente, ó. Até citei que eu peguei esse caderninho aqui numa mercearia aqui perto, né? Eu já tinha um desse, já tinha enchido todas as páginas, peguei um dele e comecei a rabiscar essa série, colocar no papel essa oração que eu faço. Então, nós já falamos da oração pelos olhos, oração pelos ouvidos, oração pelos lábios. E hoje, coração e mente. Quando eu botei mente, eu coloquei aqui algumas coisas. Ó, coloquei mente, discernimento, entendimento, raciocínio, sonho e imaginação. Olha que interessante. O discernimento, ele acontece na nossa mente. O que é você discernir? Discernir é entender, discernir é compreender. O discernimento espiritual, que inclusive é um dom de Deus, tem uma série aqui no nosso canal, uma playlist exclusiva sobre dons espirituais. O discernimento espiritual dado por Deus é um discernimento sobrenatural, que vai além da conta, que vai além da causa. Se você é uma pessoa madura, uma pessoa experiente, tem várias situações que por si só você vai discernir, né? A experiência da vida já te ajuda a discernir quem é quem, já te ajuda a perceber algumas situações. A gente não consegue acertar tudo, mas a experiência de vida vai abrindo os nossos olhos. Só que o discernimento que Deus dá nos habilita a percebermos coisas que sem esse discernimento a gente não conseguiria. Às vezes estava ali empolgado para fechar um negócio, já que estava tudo certo para fechar o negócio, mas na hora da assinatura o coração pesou, eu não sei o que foi, travou a coisa, meu irmão, na hora ali eu não assinei. E depois era a maior roubada da vida. Eu já vi quantas vezes já vi isso acontecer. Recentemente, um amigo meu me contou essa exata situação. Se ele estiver assistindo aqui, ele vai saber que eu estou falando dele. Essa exata situação. Uma pessoa procurou ele, né, e apresentou para ele um negócio assim, gente, envolvia muito dinheiro. Muito dinheiro. É um dinheiro assim de resolver a vida, sabe? Pessoa, se eu quiser não trabalhar mais na vida, vai resolver. A pessoa apresentou o projeto, vai ser assim, vai ser acolá, pererê, parará, com fulano de tal, com beltrano de tal, ciclano de tal, e pá. Tá aqui o documento, o contrato, vamos assinar. E a pessoa fica empolgada, né? Meu amigo ficou empolgado, falou: rapaz, vou mudar o patamar, mudar de vida, vou resolver a vida aqui agora. Na hora da assinatura, meu irmão, o coração pesou de um modo, o cara não conseguiu assinar. Né? Aí ele conversou lá, falou: olha, deixa eu ver amanhã, eu vou pensar direitinho, não sei o que, depois teve que desfazer o negócio. E meu amigo, tempos depois, isso aí foi a maior roubada da história. Se ele entrasse nesse negócio, ele tava com a vida completamente destruída, sem reversão. Quer dizer, poderia até reverter, mas assim, ia ser uma coisa assim terrível para a vida dele. Então, naquele momento, quem salvou ele não foi o discernimento racional, porque pela razão ele assinaria. Pela razão, o negócio era bom, a proposta era boa, as vantagens eram muitas. Na hora dele assinar, ele sentiu o Espírito de Deus falar com ele, ele não assinou, ele teve um grande livramento. Então, esse discernimento, ei, Tiago, como é que eu faço para ganhar esse discernimento? Você tem que orar pela sua mente todos os dias. Senhor, abençoa minha mente, meu cérebro, minha capacitação.
minha habilidade de discernir, de raciocinar, de entender. Eu coloquei aqui, ó, discernimento, entendimento, raciocínio. É interessante colocar raciocínio, porque muitas pessoas acham que raciocínio é algo meramente carnal. Mas tem uma influência espiritual também no raciocínio, tá? E no ano passado, por exemplo, o termo que foi considerado o termo do ano, né, pela Universidade de Oxford foi o brain rot, que é um termo em inglês que significa cérebro apodrecido, apodrecimento cerebral. E esse apodrecimento cerebral, ele acontece por conta do nosso estilo de vida, né, das últimas gerações. Nós estamos cada vez mais empreendendo em conteúdos que são ultra rápidos, conteúdos que são ultra rasos, conteúdos que não nos permitem tirar um tempo para raciocinar, para aprofundar em alguma coisa. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o devocional, tá uma luta, tosse hoje, mas vamos vencer, vamos pra frente. Eu lembro quando eu comecei a fazer o devocional, muitas pessoas falaram assim, Thiago, faz no Instagram, o Instagram tem a live do Instagram, e pelo Instagram é mais rápido, pelo Instagram é mais fácil. Mas tem uma coisa sobre Instagram e YouTube. Vou até abrir um parêntese aqui. Algumas pessoas sabem, né, que eu sempre trabalhei com rede social, então eu tô constantemente estudando sobre isso. E no Instagram, realmente, a porta de entrada é mais fácil. Você quer abrir um Instagram, sei lá, da sua loja, do seu negócio, um Instagram sobre, sei lá, notícia do tema que você gosta, de esporte, de culinária, de economia. Você vai lá e realmente a página cresce mais rápido do que no YouTube. Só que quando você pensa em aprofundar, e normalmente quando você abre para falar de um tema, você quer aprofundar no tema. Quando você vai aprofundar no Instagram, você não consegue. Não, Thiago, mas tem gente que é exceção, tem gente que quer. Sim, eu sei que tem gente que quer. Só que, observe, de modo geral, a pessoa que está navegando no Instagram, que está navegando no TikTok, nessas redes sociais, ela está ali já inclinada a consumir apenas conteúdos rasos, conteúdos rápidos. Se demorar demais, ela dá agonia, dá desespero. Observe o seu próprio costume de prática. Quando você vem para o YouTube, como o YouTube é uma rede mais inclinada a conteúdos mais longos, a sua mente já aceita com mais facilidade que você vai passar mais tempo ali. O YouTube tem até os shorts, né, que é o conteúdo de vídeos curtos. Mas a maioria dos vídeos do Instagram vão ter um conteúdo médio, vão ter um conteúdo mais longo, e você aceita com mais facilidade, porque você já está inclinado a aceitar que nessa plataforma você para mais tempo. Nessa plataforma você dedica mais tempo para aprender, para ouvir. Uma das coisas que eu queria num devocional era não fazer apenas algo para viralizar, algo para lacrar, para ter uma frase bonita, mas para aprofundar mesmo, sabe? Seria uma grande angústia no meu coração se alguém assistisse um devocional e ele fosse inútil. Quer dizer, pode ser que o coração da pessoa esteja endurecido, é outra coisa. Eu tenho certeza absoluta, meu irmão, para a glória de Deus e confiando no Senhor, que qualquer pessoa clicar em qualquer devocional aqui, ela vai sair abençoada, ela vai sair cheia de Deus. E muitas vezes ela pode sair até com crises, mas são crises boas, porque ela começou a pensar em coisas que ela não pensava antes. Ela começou a perceber coisas que ela não percebia antes. Então, você precisa orar a Deus também pelo seu raciocínio, a sua forma de raciocinar. O modus operandi do seu raciocínio, ele diz muito sobre quem você é e sobre o tipo de ideia que você vai aprender. É interessante que, assim, um bom professor, ele sempre discerne o nível do aluno, né? Para poder passar o conhecimento no nível que o aluno vai aprender. Por exemplo, não dá para um professor de matemática chegar no maternal, que eu nem sei como é que chama hoje, na minha época era maternal. Maternal, prontidão, jardim 1, jardim 2, alfabetização já mudou, né? Primeiro ano, segundo ano, enfim. Dá pra você chegar no maternal e ensinar para a criança ali fórmula de Bhaskara, de matemática, não faz sentido. Sabe, a criança não tem estrutura para aquilo. Então você precisa ali devagarzinho, fazer algo lúdico, a criança depois vai conhecer letras, conhecer números, vai conhecer 1 mais 1, 2 mais 2. Aí depois ficando um pouco mais difícil, ela vai crescendo, vai evoluindo. Até que chegou o momento dela aprender a fórmula de Bhaskara, ela já tem uma base, ela já tem uma estrutura. Então, um bom professor, ele sempre observa o nível que o aluno tem e o tipo de conhecimento que o aluno suporta, tá? E é impressionante, que é muito comum, gente, atenção, é muito comum eu perceber que tem pessoas que estão realmente com muita sede de Deus, mas muita sede mesmo.
Pessoa que você fala, rapaz, essa pessoa realmente ela tá querendo muito. É sincero, é profundo, mas ela não tem estrutura para receber informações de coisas profundas da parte de Deus. Ela não tem estrutura para receber informações profundas acerca da Bíblia. Ela não tem estrutura para conhecer os segredos profundos da espiritualidade. Entende? O coração é sincero, mas a mente, por quê? Porque o raciocínio ainda está muito carnal. Aí você tem que moldar um novo tipo de raciocínio, nova forma de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Se você quiser experimentar a vontade de Deus, Romanos 12, 2. É Tiago falando na Bíblia. Se você quiser experimentar a vontade de Deus, você precisa mudar a sua forma de pensar. Olha que profundo é isso aqui. Para você experimentar a vontade de Deus, boa, agradável, perfeita, você precisa mudar todo o seu padrão de pensamento. Quando você não mudar seu padrão de pensamento, você não consegue absorver algumas coisas que, para quem tem a mente transformada, é óbvia. Mas para quem tem a mente cauterizada, é o maior absurdo do mundo. Ela não consegue dar murro em ponta de faca. Não entra na mente dela de jeito nenhum, sabe? Então você precisa orar a Deus pelo seu discernimento, pelo seu entendimento, pelo seu raciocínio. E eu coloquei aqui, gente, mente, cérebro, mente, raciocínio. A nossa mentalidade também tem a ver com sonhos, a capacidade de sonhar. E deixa eu dizer uma coisa que eu vou passar rápido, porque o tempo já está avançando, a gente tem que falar de coração ainda, mas Deus quer restaurar a tua capacidade de sonhar. Quem sabe você veio para esse devocional aqui só para ouvir isso. Deus quer restaurar a tua capacidade de sonhar. E talvez alguém diga assim, ó, mas Thiago, sonho, será que sonho não tem a ver com coração? Né? Porque sonho é aquela coisa, né, de emoção, de desejar e tal. Sabe por que sonho não tem a ver com coração? Porque entre o sonho e a realização passa-se o planejamento. Entre sonho e realização tem uma etapa que se chama planejamento. Enquanto o teu sonho não muda, não evolui para plano, dificilmente ele vai se realizar. Entende? Muitas vezes os sonhos nascem no papel. Sonhou, aí você colocou no papel o teu sonho. Mas infelizmente, o papel, além de ser a maternidade do sonho, né, onde o sonho nasce, ele muitas vezes é o cemitério do sonho. Que você sonhou, botou no papel, mas ele morreu no papel. Porque você agora tem que tirar os seus sonhos do papel. Quando você tira eles do papel, se transforma em planos. Mas, Thiago, por que sonho tem que passar por plano? Vou te dar uma ideia. Quando o sonho não avança para plano, ele fica apenas no campo do desejo. Né? Pensa aí. Quantas pessoas querem ter o corpo perfeito? É um sonho, um desejo. Mas não planeja para poder cuidar do corpo. Quantas pessoas querem ter uma conta bancária recheada? É um sonho, um desejo, todo mundo quer. Mas não planeja, não tem um plano. E observe, vou te dar uma dica rápida e prática aqui, porque a gente tem que passar por esse ponto. Como eu posso saber se eu estou avançando em meu sonho ou não? Digamos que você tem um sonho. Olha, o meu sonho, vou pensar num sonho aqui aleatório, que nem é um sonho na verdade, nem tem esse desejo todo, mas só para exemplificar. O meu sonho é ir para Paris, conhecer Paris. Pronto, tem um sonho no coração. Aí eu perguntar, se alguém perguntar assim, ó, como você vai realizar esse sonho? Aí você agora parte do sonho para o plano. Bom, para ir para Paris, eu tenho que pesquisar custo de viagem, hotel, a melhor temporada para ir para Paris. Será que vai ter algum evento lá específico que eu quero ir para Paris? Tempo atrás teve as Olimpíadas lá. Será que tem algum outro que eu quero ir? Deixa eu pesquisar aqui o tempo. Quanto custa? Pronto, custa isso? Quanto é que eu ganho mensalmente? Quanto que eu posso tirar do meu ganho mensal para poder estar aqui guardando para realizar meu sonho? Quais foram as últimas promoções? Será que eu consigo um desconto? Eu começo a pensar sobre aquilo, a planejar, a ver coisas que eu posso fazer, que eu posso deixar de fazer. A partir desse momento, pode ter certeza, essa pessoa ela vai realizar o sonho dela. Agora, quem fica só no desejo, infelizmente, quando você não tira o sonho do papel e vai para o campo do plano, provavelmente você vai ser uma pessoa que vai ficar sendo um eterno sonhador, mas nunca vai ser um realizador. E Deus quer restaurar a tua capacidade de sonhar e Ele quer gerar em você a capacidade de realizar. Uma coisa é sonhar, outra coisa é realizar. Eu tenho certeza que sonhar é uma delícia. Sonhar é maravilhoso. Mas apenas sonhar não é tão saboroso. Muitas vezes isso se torna até uma frustração. Mas quando você sonha e começa
a imaginar, a planejar, a pensar sobre. Você está gerando aquilo, gerando, 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 gerando. E aí eu fico chateado, rapaz, que muitas vezes algumas filosofias que nem cristãs são, elas já entenderam essa realidade, elas usam isso para elas, né? Tem gente que paga caro para ouvir um mentor falar sobre isso, explicar sobre... Caro, caríssimo! Para ouvir um cara falar e explicar sobre isso, coisas que tá na Bíblia, tá na palavra de Deus, sabe? Não, Tiago, mas aí não é você falando, não, tá na palavra isso, gente. Poderia pegar vários versículos, pegar só um aqui para você, ó. Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Pois como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Aquilo que você imagina no seu coração, você vai se tornando, se tornando, se tornando, se tornando. Então você vai pensando sobre, você vai planejando, você vai imaginando, você vai vendo os prós, você vai vendo os contras, você vai se organizando de repente, meu irmão. Você está muito mais próximo de realizar, sabe? Então Deus está restaurando hoje a tua capacidade de sonhar. Mas você não vai ser só um sonhador, uma sonhadora, você vai ser um realizador, você vai ser uma realizadora, você vai ser alguém que vai colocar os planos no papel, mas que vai tirar os planos do papel e vai vencer na vida em nome de Jesus. E além da mente, nós temos que falar do coração. E o coração, rapaz, o coração. Eu confesso que o coração merecia um devocional só sobre ele, né? Mas depois eu desenvolvo um pouco melhor sobre o coração. Mas o coração, ele tem a ver com intenções, ele tem a ver com emoções, ele tem a ver com sentimentos, ele tem a ver com desejos, ele tem a ver com vontade. Sobre coração, tem um versículo que eu amo muito, está no Salmo 51, versículo 10, onde o salmista fala assim, ó, cria em mim, Senhor, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Em algumas versões está assim, um espírito estável. Em outras versões está um espírito inabalável. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Tem até aquela música, né? Dai-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dai-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer. Cumprir todo o teu querer. Dai-me um coração igual ao teu. Eu vou falar uma coisa aqui, que provavelmente todo mundo passa. Se não todo mundo, muitas pessoas vão dizer assim, Thiago, eu queria tanto ter vontade de obedecer a Deus. Ou meio que parece que, ao mesmo tempo que eu quero obedecer a Deus, eu também quero desobedecer. É como se tivessem dois desejos dentro de mim. E essa oração vai te ajudar muito. Você vai orar a Deus para que Deus crie um novo coração dentro de você. Deus, crie em mim um coração puro. Coloca dentro de mim aqui uma coisa nova. E essa é uma promessa de Deus na Bíblia. A promessa de Deus é que ele nos daria um novo coração. Ele retiraria um coração de pedra e nos daria um coração de carne. O coração de pedra é aquele coração obstinado, aquele coração fechado para novas ideias, aquele coração do cabeça dura. Coração de carne não, um coração maleável, um coração amaciado, um coração flexível, um coração novo, um coração que está aberto para o aprendizado. Que Deus coloque na tua vida um coração de carne. Tire o coração de pedra e coloque na tua vida um coração de carne. E eu quero fechar esse devocional, gente, falando sobre desejos e vontades. E eu quero utilizar esses dois termos de um modo bastante filosófico. Tem um filósofo que eu sou apaixonado, de toda a escola alemã. Eu sei que muita gente tem críticas à escola alemã de filosofia. Eu também tenho muitas, para falar a verdade. Mas tem um filósofo ali que eu gosto muito, que é o Immanuel Kant. E o Kant é interessante que ele falou sobre desejo e vontade de uma forma muito especial e que ajuda a nós entendermos muita coisa que acontece dentro de nós. O que é desejo? De modo bem resumido, desejo é instinto, tá? O nosso instinto vai falar sobre o nosso desejo. Então vai estar ali, é o nosso piloto automático, o piloto automático da nossa carne. Nós temos uma natureza caída, então o nosso instinto ele é caído. Desejo é isso. O que é vontade? Vontade é a decisão que você toma sobre o seu desejo. Vamos, por exemplo, digamos que um homem casado, esse homem é casado ali com a mulher da sua vida, o amor da vida dele. Não casou com a mulher errada, não. Não tá arrependido, não. Ele casou, Thiago, eu casei aqui com a mulher da minha vida, a mulher que eu sou apaixonado, que eu amo, mãe dos meus filhos, acho ela linda, 100% apaixonado por ela, ela me realiza, ela faz as minhas vontades, ela é uma pessoa assim, parece que nasceu para estar comigo, perfeito. Mas esse homem, ainda assim, ele, no seu instinto físico, no seu instinto sexual, ele pode se sentir atraído por outras mulheres. Sim ou não? Sim. Ele pode ser tentado. Pode ser que alguma mulher de fora do casamento chegue e encarque ali e fale assim, não, eu vou atiçar esse cara aqui, queira ou não queira. Tem pessoa que faz isso mesmo, toma como desafio pessoal.
Falou, vou despertar o desejo nele, o desejo nela. E aí, de repente, a pessoa começa, aí passa por tentações, sabe? A pessoa está tentando despertar nele o desejo. Só que, apesar do desejo, ele ama, ele é fiel. Então ele toma a decisão, cortar aquele laço. Quando ele toma a decisão, ele está exercendo uma vontade sobre o seu desejo. Entende? Tentação é tentação. Pecado é pecado. Tentação tem a ver com desejo. Pecado tem a ver com vontade. A sua decisão sobre o seu desejo é o que vai definir. E muitas vezes você fala assim, mas Thiago, como é que eu faço para poder exercer essa decisão sobre os meus desejos? Sozinho ninguém consegue. É por isso que o Espírito Santo mora em nós e ele transforma as nossas vontades, ele transforma os nossos afetos, ele transforma. Tem uma música, o nome da música, se não me engano, é Fogo em Teus Olhos, que é linda, né? E o refrão fala assim: Fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores. Eu acho lindo essa parte, né? Queimou todos os outros amores. Porque quando Jesus vem morar no teu coração, meu irmão, ele começa a mudar os teus afetos. Aquilo que antes você odiava, você passa a gostar. Aquilo que antes você gostava, você já não quer mais. Ele mudou toda a sua forma de pensar, toda a sua forma de sentir. O teu coração agora está transformado. E a Bíblia fala que tudo o que acontece na nossa vida começa no nosso coração. Coração e mente, ó, intimamente conectados. E é interessante que acontece um fenômeno muito comum para muitas pessoas, para todas as pessoas, e é muito comum acontecer conosco, que é o seguinte, o fenômeno da racionalização. O que é a racionalização? Quem estuda mercadologia, vendas, enfim, quem trabalha com vendas sabe muito bem disso, que você precisa primeiro conquistar o coração da pessoa e depois a mente dela, né? Às vezes você tem os melhores argumentos do mundo. Meu irmão, se o coração da pessoa estiver fechado para você, esqueça. Esqueça. E o contrário, muitas vezes, funciona também. Às vezes o seu argumento é péssimo. Você conquistou o coração da pessoa, já foi. Em período de política, você vê muito isso, né? No Brasil, hoje, a gente tem um elemento de paixão muito forte na política, mas quer ver onde isso é muito mais forte, até que na eleição presidencial, fugiu a palavra agora, rapaz, eleição em cidade pequena. Eleição interior, cidade pequena, é um negócio louco. Irmão, olha, vamos lá. Eleição em cidade pequena, ninguém quer saber de proposta, não. A proposta de fulano é essa, não o programa, como é que fala? O programa de governo, não sei o quê, não que o partido, porque a coligação, porque não sei o quê. Meu irmão, 50% vota em um, 50% vota em outro. Independente de proposta, independente de comício, independente de situação, independente de escândalo, quem tá fechado com um vai ficar fechado ali pro resto da vida. Quem tá fechado com outro vai ficar fechado pro resto da vida. E é por isso que eleição de cidade pequena, de interior, muitas vezes o bicho pega, porque a disputa é 100% emocional. Entende? E quando tá preso na emoção ali, esqueça, você pode dar um argumento o que for. A pessoa até reconhece que ela perdeu no argumento, mas ela não muda o voto. É ou não é? Falo mesmo, eu sei o que acontece. Eu estou dando um exemplo de eleição, mas isso serve para muitas outras coisas. E o fenômeno da racionalização é o seguinte, é você colocar em razão, você racionalizar um desejo que já está no seu interior. Então, digamos que você está fazendo uma dieta, mas você sentiu vontade de comer pizza, né? E aí você pensa, rapaz, que vontade de comer pizza, mas você não quer sair da dieta e tal, mas não sei o quê, mas daqui a pouco você começa a racionalizar. Mas espera aí, a pizza nem tem um carboidrato, né? O carboidrato ali vai dar energia. Você pediu uma pizza aqui de frango, porque o frango é proteína e tal. Você começa a tentar justificar, a tentar racionalizar, a tentar argumentar, que na verdade, no fundo, você quer uma pizza de qualquer jeito. Você quer sentir o sabor, você quer sentir, sabe? Então, esse fenômeno da racionalização, coração e mente estão intimamente ligados. Quando você ora pelo seu coração, quando você ora pela sua mente, isso aqui é o seu centro de comando total. É o seu centro de comando total. Você é comandado pela sua mente, pelo seu coração. É impressionante como Sansão, por exemplo, ele tinha uma força física fora do comum, né? Mas o coração de Sansão era desgovernado. Sansão se apaixonou por Dalila e, enfim, a tragédia, vocês conhecem a história. Salomão tinha uma mente fenomenal, o mais sábio da história, né? Escreveu Provérbios, escreveu Eclesiastes,
Um homem ali de uma sabedoria fora do comum em toda a história. Mas a paixão dele por mulheres levou o coração dele a se inclinar às coisas desse mundo e de repente, meu irmão, ele estava tomando decisão tola atrás de decisão tola. Agora quer ver um cara cuja mente e o coração estavam alinhados com Deus? Daniel. Aí você pega um cara como ele, vai lá para Babilônia, né? O epicentro do paganismo da história, e ele permanece fiel, ele toma boas decisões, ele tem uma vida pautada nos caminhos do Senhor. Ele faz a diferença mesmo no lugar hostil. Por quê? Porque ele estava com a mente e com o coração guardados no Senhor. Tudo o que acontece com você acontece na mente e acontece no coração primeiro. Tudo o que acontece com você acontece na mente e acontece no coração primeiro. Quando é que uma pessoa, por exemplo, ela é decretada a morte dela, né? Está no hospital, está lutando entre a vida e a morte. Quando você fala assim, o fulano teve morte cerebral, parou de funcionar o cérebro, já era. Ou tem um filósofo francês, que o nome dele é René Descartes, ele fala assim, penso, logo existo. Né? A habilidade de pensar, a habilidade de raciocinar, essa ratio que Deus deu ao ser humano, ele não deu a nenhum outro animal, não. Ele não deu a nenhum outro animal, não. E essa ratio é justamente o que faz você diferenciar desejo de vontade. Você sentir desejo, você sentir o teu instinto, mas você tomar uma decisão mesmo contra o seu instinto. Quando você pega um animal, o animal ele tem desejo, ele vai atrás do desejo dele até a morte. Se for de comer, se for de procriar, se for de lutar pela vida, vai até a morte. Animal é movido pelo instinto. Quando o ser humano é movido unicamente pelo instinto, ele está se animalizando. Entende? Agora, imagina uma sociedade que é completamente dominada pelo instinto. O que é que define a nossa sociedade hoje? É o discurso do faça o que te der vontade. Deu vontade, fez. Deu vontade, fez. Deu vontade, fez. Deu vontade, fez. Peraí, cadê a ratio? Cadê o raciocínio? Cadê a ponderação? Meu irmão, se você fizer tudo que você dá vontade, pensa comigo. Ah, Thiago, mas a liberdade... Beleza. Você faz realmente o que você quiser. Faz o que você quiser, meu amigo. A vida é sua. Mas se fosse o seu filho, você faria tudo o que o seu filho lhe pede? Aí seu filho lhe pedir doce o dia todo, você vai dar doce a ele o dia todo? Seu filho te pedir refrigerante o dia todo, você vai dar só refrigerante a ele o dia todo que Deus deu? Aí quando chegar a comidinha lá, o almoço mesmo, a comida de fato, seu filho, não, papai, não quero isso aí não, quero biscoito recheado com refrigerante. Meu irmão, seu filho nem consegue chegar à vida adulta. Compreende? Se você fizer todas as vontades do seu filho, você está fazendo bem para ele ou mal? Sabe por quê? Porque criança não tem a rácio desenvolvida. É tudo instinto. A maturidade lhe dá a habilidade de ponderar. Nós temos a mente de Cristo. Entende? Então, tudo o que acontece dentro de você, na tua mente, no teu coração, você sabe que você tem o Espírito Santo para te conduzir. Sozinho você não consegue. Mas o Espírito Santo vai te conduzir. Acho interessante. Teve uma coisa que eu li em algum lugar, rapaz, que tinha, assim, enfim, perdoe, não sei quem escreveu isso, mas o coração é o volante, a mente é o GPS. Interessante isso, né? O coração é o volante e a mente é o GPS. Se o GPS estiver descalibrado, se você com a mente descalibrada, a mente errada, você não vai chegar em lugar nenhum. Você não vai chegar onde você precisa chegar. E se o coração também estiver quebrado, se a barra de direção do carro estiver quebrada, você vai bater o carro, vai ter um acidente. Olha a necessidade que nós temos de ter um coração e uma mente alinhados com Deus. Então você já aprendeu aqui a orar pelos seus olhos, para que Deus te mostre aquilo que Ele quer que você veja, pelos seus ouvidos, para você ouvir a voz de Deus, pelos seus lábios, para que você fale a palavra na hora certa e para que você se cale na hora certa. E hoje você está aprendendo a orar pela sua mente e pelo seu coração, para que você sinta como Jesus sentiu, para que você pense como Jesus pensou, para que você desfrute da vida com o sabor da comida que Deus preparou. Amém, gente? Vamos orar ao Senhor para fechar esse devocional. Mas antes de orar, eu quero convidar você que está aqui a primeira vez a se inscrever no canal. Deixa um like nesse vídeo. O like é muito importante para que essa mensagem chegue para outras pessoas. Eu quero te convidar também a entrar no nosso grupo exclusivo do WhatsApp, que é um grupo fechado, onde eu envio todos os dias o link dos nossos devocionais. Dessa forma, você permanece constante e não perde nada do que nós postamos aqui diariamente, de segunda a sexta, 7h30 da manhã. Quero convidar também você que ainda não entrou na nossa comunidade do discipulado
Vem com a gente, tem muita gente chegando nos últimos dias, glória a Deus por isso. E você também não pode ficar de fora. Para entrar no grupo do Zap ou na comunidade do discipulado, tem aqui o link na descrição, no comentário fixado e também no topo do chat, tá bom? Vamos orar, gente? Santo Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra, por essa direção. Eu te clamo para que o Senhor guarde a nossa mente, que o Senhor guarde o nosso coração. Muitas vezes, Deus, nós oramos pedindo para que o Senhor guarde o nosso coração, mas nós não temos noção do que é isso. Meu Pai, que cada conteúdo que nós tenhamos acesso, cada informação que nós tenhamos acesso, nós possamos filtrar de acordo com o teu filtro, não com o nosso. Tem misericórdia de nós, Pai. Nós realmente temos absorvido muita besteira, intelectualmente falando, emocionalmente falando mesmo. Mas eu quero te pedir, Senhor, comece a limpar a nossa mente, comece a limpar o nosso coração, Senhor. A mesma oração que o salmista fez no Salmo 51, nós fazemos nesse momento. Cria em nós um coração puro. Renova em nós um espírito reto, um espírito estável, um espírito inabalável. E nos ajuda, Pai, a vivermos com a mentalidade de Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, like no vídeo. E antes de sair desse nosso devocional, deixa aqui um comentário sobre qual foi a parte desse devocional que mais falou ao teu coração, tá bom? Tamo junto sempre. Segunda a sexta, 7h30 da manhã, começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, até a próxima, gente. Tchau, tchau.